aqui muito abençoado. Gênesis no capítulo 2, quero que, já pode colocar no telão, Gênesis capítulo 2, quero que você acompanhe comigo. A partir do verso 7. Aleluia, que louvor lindo, mais uma vez, esse louvor é da tarde de milagre, que a irmã Michele já está colocando aqui, viu? E como a gente, quem frequenta a tarde de milagre, sabe quanto a gente chora, irmãos, quando a gente está louvando a Deus. Como é gostoso, né, irmão? Parece que é um pedacinho do céu, quando a gente está adorando aqui, falando, Senhor, aquieta minha alma. Parece que Deus está falando, olha, descansa em mim, filho, descansa em mim, filha, eu estou cuidando de tudo. Capítulo 2, verso 8, diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 2, verso 7. E formou o Senhor Deus o homem, e do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Repita comigo, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali quem? O homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, e se tornavam em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, este é que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o outro desce a terra, é bom, e ali há bidélio, e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion, este é que rodeia toda a terra de Cus. E o nome do terceiro é Tigre, que é a mesma tradução aqui. Este é o que vai para a banda do Oriente, é a Síria, e o quarto rio, diga comigo, é Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para, diga comigo, cultivar e guardar. Repita comigo com fé. Pegou o Senhor Deus o homem e colocou no jardim do Éden, colocou no jardim para cultivar e guardar. Só para mais uma vez, para você lembrar, diga, para cultivar e guardar. Aleluia. Sente glorificando ao nosso Deus. Deus já falou conosco, amados, hoje, através da sua palavra, através das pessoas que oraram, todos que agradeceram aqui, louvaram, e nós também. Observe algo aqui interessante. Tudo começou no jardim. A vida do ser humano, ela começou no jardim. Tudo. A nossa origem começou lá no jardim. Eu acho interessante o cuidado e a excelência de Deus para com o ser humano. Observe, amado, que quando Deus ele prepara o jardim para o homem, Deus ele preparou o jardim com a sua própria mão, e lá nesse jardim, Deus ele colocou, como nós lemos aqui, as melhores frutas, os melhores animais, porque tudo que vem da mão de Deus para a nossa vida, diga assim, é bom. Então, aprenda a aquietar o seu coração. Se é um relacionamento, quando vier a pessoa certa, vai ser a pessoa certa. Quando vier o concurso ou emprego, vai ser o concurso certo. Porque tudo que Deus faz é bom. E quando Deus planta um jardim, uma coisa é o pastor Marcelo, uma coisa é um jardineiro, outra coisa é Deus plantando um jardim. Nós vimos o cuidado de Deus ali no jardim, porque a palavra do Senhor nos fala que naquele jardim saía do Éden um rio e ele se estendia, se dividia em 4. Pison, Gion, o rio Tigre e o rio Eufrates. E esse rio, a palavra do Senhor vai nos dizer que ele servia para regar todo o jardim. Aprenda comigo uma coisa, querido. Quando Deus ele te coloca em algum lugar, quando Deus te coloca em um relacionamento, se Ele te proporcionou um casamento, se Deus te proporcionou algo, Ele vai também prover tudo aquilo que você precisa para se manter vivo e de pé. Deus ele pegou o homem, colocou no jardim, mas ele ali preparou as plantas,
Ele preparou até a água que antes, se você ler o livro de Gênesis, você vai perceber, o que banhava era um vapor que vinha de baixo e regava ali. Mas Deus falou assim, não, eu vou fazer algo melhor. Eu vou plantar um rio. E quando nós falamos de rio, nós olhamos para o Salmo número 1. O Salmo primeiro vai falar assim, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ante o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aí a palavra interessante que vai dizer assim, ele será plantado, as suas folhas não cairão, e tudo o que ele fizer prosperará, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro, junto aos rios. Quando eu olho para Apocalipse, também nós vamos ver rio. Eu preguei aqui sobre os níveis dos rios, sobre os pés, o tornozelo, sobre o artelho. Todas as vezes que Deus fala aqui de rio, Ele traz uma metáfora e um aprendizado para nós. Então, quando Deus plantou o homem, amados, aí no jardim do Éden, existem duas correntes teológicas, mas eu não sou um pregador que gosto de usar a parte da teologia, eu gosto da prática. Mas quando nós aprendemos ali sobre o jardim do Éden, existem duas correntes. Quando vem do hebraico, a palavra do hebraico, jardim, ela dá uma conotação de paraíso. E quando já vem de outras línguas, ela vai falar de planície. Mas eu prefiro a origem hebraica, porque vai falar assim, Éden, paraíso. Aí algumas traduções vai dizer lugar de descanso, lugar de paz, lugar, diga comigo, de presença, lugar perfeito, lugar tranquilo. Aprenda algo, jardim, paraíso, Deus colocou ali o homem no jardim do Éden. Então o jardim do Éden é um lugar ideal. Diga comigo, jardim do Éden é um lugar ideal. Diga comigo, jardim do Éden é um lugar de segurança. Eu vou chegar aqui a algo que você quer, que é a prática. Jardim do Éden é um lugar perfeito, de calma, de segurança. Ou seja, existe uma corrente que fala assim, o jardim do Éden, ele é o lugar ideal, porque lá no jardim do Éden, nós encontramos a presença de Deus. Alguns dizem assim, Éden é um momento e um lugar que a presença de Deus é uma porta aberta no céu. Éden é uma presença, é uma porta, ele é um tempo, ele é um momento e um lugar onde nós encontramos uma porta aberta, uma comunhão com o céu. Por quê, pastor? Porque ali no jardim do Éden havia um momento de comunhão, de relacionamento. Quando Deus forma o homem, pela virada do dia, Deus vinha ter comunhão. Então, amados, o Éden nada mais é, porque o Éden era tão agradável, porque era um paraíso, porque era um jardim, a tradução, não, eu posso garantir para vocês algo, e eu posso comparar, amado, sabe aquele dia que nós amanhecemos crentes, aquele nível espiritual, você amanhece com vontade de falar em línguas, você amanhece com vontade de jejuar, você não quer comer, você se tranca no seu escritório, no seu quarto, no seu banheiro, e você está seguro da presença de Deus, fala assim, olha, hoje pode até o inimigo se levantar, hoje as coisas estão difíceis, a situação está difícil, mas hoje eu estou no meu lugar secreto, eu estou no meu jardim. Você não está no lugar secreto nem no jardim, você está na presença de Deus. E onde há a presença de Deus, há segurança. Esse é o Éden. Isso significa o Éden, está na presença. O que Adão e Eva sentiu ali era a presença. E a presença de Deus nos gera essa segurança. Quando você acorda assim, às vezes até desempregado, aí você fala, olha, tudo vai cooperar para o meu bem. Eu sei o Deus que eu sirvo, mas pastor, eu estou aqui com algo. Eu estou na presença de Deus. Eu acabei de receber uma notícia de que fui desempregado, ou então não fui chamado no trabalho. Você vai falar assim, mas até isso, existe um propósito de Deus para essa situação que eu estou passando. Então o jardim do Éden é isso, lugar para se desfrutar da comunhão e da presença de Deus. Amados,
Eu estava meditando nessa palavra, eu acho que eu trouxe uma introdução na tarde dos milagres, essa palavra. Assim como Deus deu um jardim para Adão e Eva cultivar e guardar, Deus tem nos dado jardim também. Sabe por quê? Porque Deus ele não chama, Deus ele chama, ele nos chama, amado. E não é para a gente ficar em casa parado em relação à nossa família, em relação ao ministério, em relação, coloquei aqui, ao nosso talento, saúde, relacionamento. Deus ele tem nos dado também jardins para nós, repita comigo mais uma vez, para nós cultivarmos e para nós guardarmos. Essa palavra cultivar, em algumas traduções na sua Bíblia, pode estar assim, lavrar. Porque nós acreditamos, não está na Bíblia, que existia algo ali no jardim do Éden para ser lavrado, para ser cuidado. Mas, amados, se Deus ele nos deu também um jardim, que é a nossa família, para nós cultivarmos e para nós guardarmos, eu estava falando com a minha esposa, relacionamento, família, guardar é conosco. Deus poderia ter colocado ali Adão e Eva, olha, agora é só você estender a mão, eu vou gerar o fruto, eu vou gerar tudo e vocês podem ficar de férias. Não, Deus ele deu uma ordem, vocês vão guardar o jardim, vocês vão lavrar o jardim, vocês irão cuidar do jardim. Então, no meio familiar, não é diferente. Deus ele tem nos dado filhos, Deus tem nos dado esposa, marido, família, para nós cuidarmos desse jardim chamado família, para nós investirmos na família, para nós investirmos tempo em oração, em dedicação, em gentileza, em espiritual, em jejum, em oração, porque o jardim que Deus te deu, eu tenho 4 jardins que eu cuido todos os dias, é a minha esposa, é a Maria Eduarda, é o João Marcelo, é o Pedro Lucas. Deus me deu esse jardim para eu cuidar. E todas as vezes eu olho, Senhor, será que eu estou cuidando bem do Pedro? Será que eu estou cuidando desse jardim chamado Pedro Lucas, João Marcelo? Eu estou cuidando e eu estou melhorando esse jardim chamado família? Porque, amados, o Evangelho ele é progresso. O Evangelho de Cristo ele é progressivo. E eu vou te mostrar por quê. Às vezes, Deus nos deu um jardim que é nosso emprego e existe um jardim chamado finanças. Eu quero resumir porque eu não quero ficar nessa parte aqui só de finanças, famílias. Eu quero mostrar para você o que é cultivar. Mas às vezes nós falamos assim, eu vejo muito no gabinete, pastor, o inimigo tem se levantado contra minhas finanças. Mas às vezes não é Satanás. Às vezes somos nós, são as nossas decisões. Porque Deus nos deu o jardim. Deus abre a porta, nós fazemos campanha, estudamos, investimos, e Deus nos coloca no jardim, no emprego, e aí começamos a receber o salário, e aí aquele salário existe, a primeira coisa que o banco oferece é o cheque especial. Fala, olha, eu tenho um cheque especial aqui para você, Neves, e você ganha ali R$1.000, vou te dar mais R$1.000, e a pessoa começa a achar que está ganhando 2, e começa a entrar no cheque especial, e não cuida do seu jardim, ela não tem uma visão lá na frente do seu jardim, e não cuida. Só que não são só as finanças, o nosso ministério também, amados. Eu tenho visto déficit em ministério de homens e mulheres. Deus nos deu o ministério, e Deus já falou para você, eu tenho certeza que Deus já falou qual é o teu ministério. O teu ministério é aquilo que arde, aquilo que você ama fazer. Eu não sei se é interceder, eu não sei se é abençoar pessoas com cesta, porque muitas pessoas, elas fazem questão de ir comigo entregar a cesta lá em Águas Lindas. Eu não sei se o teu ministério é louvar, porque quando for esse o teu ministério, você vai louvar aqui e nós vamos chorar aqui. Mas existem pessoas que simplesmente Deus tem dado um talento para guardar e cultivar, preste atenção nisso, mas simplesmente tem negligenciado esse ministério. Às vezes, amados, eu percebo homens e mulheres cheios de talento, eu sei, eu conheço a vida quase de cada um aqui, eu sei o talento, eu olho assim, meu Deus, que talento, eu falo para vocês, que talento. Aí a gente convoca para uma reunião, olha, vem reunião, vem ser líder, vem me ajudar aqui.
Infelizmente, amados, tem pessoas que não cuidam. E qual é a forma de não cuidar? É horário, compromisso. Às vezes nós nomeamos líderes aqui para estar na casa do Senhor, nos ajudar. E aí? Falta não justifica. Às vezes os liderados aguardam, não vêm, não fala e vão ali enterrando os seus talentos no ministério. Eu olho aqui para essa multidão, vocês têm a mesma capacidade mental de qualquer um daqueles heróis da fé. Tem uma história de um escritor, eu tenho uns 5 livros, esqueci o nome dele agora. Ele era morador de rua até os 22 anos. Eu acho que o filho dele já esteve aqui. Ele era morador de rua até os 22 anos. E hoje ele é um dos maiores escritores do Brasil. E o filho dele esteve aqui, nós compramos 5 livros. Aquele homem descobriu aos 23 anos qual era o chamado dele. Qual era o propósito? Ele cultivou, ele começou a cultivar, falou: Senhor, o Senhor me chamou para isso. Então cultive também, tome cuidado com isso. Eu tenho certeza que Deus chamou para cada um de vocês. Hoje eu vi o irmão Rudes, não sei se ele está aqui. O irmão Rudes ele está lá fora. Ele estava dando aula hoje aqui, agora ele está lá fora, cuidando dos carros. Ele deu uma aula aqui, pastor Eliezer, os superintendentes dando aula aqui na escola bíblica, eu aqui comigo, né? Como Deus chamou o irmão Rudes, como Deus chamou esses professores para estar no lugar certo, na hora certa, ensinando. Outra coisa que Deus nos dá, saúde. Queridos, o cuidado, cultivar e guardar a nossa saúde é conosco. Às vezes, nós comemos de tudo, não fazemos nenhum exercício físico, é gordura, é churrasco, é fritura, e aí a gente fala: pastor, Deus se levantou contra a minha saúde, o inimigo se levantou contra a minha saúde, eu preciso de Deus agora para que Ele se levante e mude essa situação. Nós precisamos cuidar também. Mas sabe uma coisa também que eu acho interessante que a gente não cuida? Relacionamento. Deus deu relacionamento para nós cultivarmos e guardarmos. Mas vamos lá, a palavra cultivar, como eu falei para vocês, a tradução dela no hebraico diz assim, abade. Olha isso, abade significa, diga comigo, trabalhar, cultivar. Olha só, cultivar é trabalhar, diga servir, executar, cuidar, laborar, lavrar, ser responsável por e até usar a ferramenta. Para você cultivar, você precisa usar algumas ferramentas. Então, cultivar, amados, é deixar melhor. Cultivar é cada dia mais deixar melhor. Sabe uma coisa, uma experiência que eu percebi do coronavírus? É que a maioria, quase 100% dos irmãos que pegaram e ficaram grave, eles voltaram com uma fé, amados, inabalável. Outros voltaram com dons multiplicados de língua. Eu vi irmãos voltando assim com revelação, olhando para mim e falou: pastor, eu estava orando pelo Senhor, eu vi que essa semana, aqui da igreja, eu fiquei surpreso, porque a fé, ela voltou, quando houve o coronavírus, aquela fé, ela foi transformada e os irmãos voltaram diferentes. Hoje eu recebi o irmão Sérgio, o presbítero Sérgio, lá na minha casa. Ele ficou sentado lá por horas e horas. Para quem não sabe, ele estava entubado. Ele estava há mais de 15 dias entubado. E o médico falou assim, olha, o médico tratava muito comigo, e ele falou em conversa que ele tinha 20%. Falou, olha, prepare-se, ele tem 20% de chance de sair. Mas Deus foi lá e operou um grande milagre na vida dele. Hoje ele está curado, queridos, para a honra e glória do nosso Senhor, porque a igreja intercedeu por ele. E a fé do irmão Sérgio, ela foi vivificada. Ele saiu dali outro homem. Sabe por quê? Porque cultivar é deixar melhor. Quando nós cultivamos uma terra, quando nós lavramos, nós usamos ferramentas para deixar melhor. Será que a nossa vida espiritual, ela está melhor? Sabe, queridos, Paulo, ele fala de servir.
Eu estava fazendo um curso aqui com alguns obreiros na segunda-feira, eu falei de um autor, Shred, que ele fala assim, mais forte que ser crente é ser servo. Lavrar é servir, lavrar é deixar melhor, lavrar é usar ferramentas para melhorar o nosso relacionamento, para melhorar a nossa vida espiritual. Pastor, que ferramenta é essa? Eu posso dizer, amado, uma coisa que Deus tem colocado no nosso coração. Uma das ferramentas mais poderosas que a igreja pode usar para cultivar a sua vida de oração, diga comigo, é oração. Diga, oração. Então, cultivar é um ato contínuo. Cultivar, amados, é um ato contínuo. Eu quero convidar você a abrir comigo lá em Romanos capítulo 4. Eu vou provar para vocês o quanto cultivar na vida do homem chamado Abraão, ele teve uma experiência renovadora com Deus. Então, cultive mais intimidade com Deus, fé e esperança. Pastor, é possível eu cultivar mais intimidade com Deus? É possível cultivar mais fé? É possível cultivar mais esperança? É. Romanos 4,18 diz assim, 4,18. Vê se está correto aí, Jonathan. O qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, que já era avançado em idade. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando o quê? Glória a Deus, estando certíssimo do que aquele que tinha prometido também, ele era poderoso para cumprir, para fazer e para cumprir a promessa. Queridos, Abraão estava avançado em idade, Sara estava avançada em idade, nunca tinha tido filho, mas essa palavra diz que Abraão, ele creu contra toda a esperança, e foi fortificado dando glórias a Deus. E lá no último vai dizer assim, e ele tinha prometido, porque é certíssimo do que aquele que tinha prometido também, ele é poderoso para cumprir. Sabe o que Abraão estava fazendo todos os dias? Quando Abraão falava assim, olha, está difícil, mas ele continuava dando glórias a Deus. Ele começou a se fortificar. Abraão, ele cria na promessa. Quando Deus chega a Abraão, lá no Gênesis 12, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, eu te farei pai de uma grande nação. Qual foi o papel de Abraão? Diga comigo, crer. Qual é o nosso papel, querido? É acreditar. O nosso papel para cultivar é acreditar. Deus prometeu. Para quem Deus fez promessa aí? Levante a sua mão. Eu quero te dizer que aquele que é poderoso para prometer, ele é poderoso também para cumprir todas as promessas que ele fez. Porém, querido, para que haja um relacionamento, eu chamo de TCC. Existe algo chamado TCC. Para todo relacionamento, seja com Deus, seja com alguém, seja no seu trabalho, seja com seu filho, exige, diga comigo, TCC, tempo, conversa e confiança. Todo relacionamento ele precisa de tempo. Amados, não existe comunhão com Deus se você não investe, eu não vou dizer gasto, se você não investe tempo com Deus. Às vezes nós acordamos na segunda-feira tão apressado, e às vezes Deus ele está lá, esperando você agradecer, esperando você dobrar o seu joelho, e você, amado, fala assim, eu vou na quarta-feira no culto, lá eu vou ter o meu momento com Deus. Você já imaginou? Você que é marido, você que é esposa, esperando uma atenção, e você dá 2 vezes atenção a Deus durante a semana. Existe um grupo de crentes que fala assim, pastor, eu não sei porque eu estou fazendo a campanha, eu sou pastor da Tarde de Milagre. Por que, pastor, eu estou fazendo a campanha e Deus até hoje não me ouviu? Eu falo assim, irmão, eu nunca vi você aqui outros dias. Você sabia que nós temos consagração pela manhã? Você sabia que nós temos consagração no sábado? Você sabia que nós temos vigília nessa igreja?
Você sabia que nós temos tarde de milagre, nós passamos a tarde toda orando? Você sabia que existem momentos seu com Deus? Todo relacionamento, a maioria dos divórcios, o Flávio falou aqui, eles falou sobre o divórcio, o relacionamento ele acaba quando acaba o diálogo, porque quando não há tempo para o diálogo, os casais vão ficando calados, e quando o casal vão ficando calado, eles vão se distanciando. Quando você não investe tempo com Deus, quando você fala assim, ou decide não investir tempo no relacionamento com Deus, você também vai se distanciando de Deus. E olha, eu vou te falar uma coisa, crente, existe um perigo quando nós não investimos tempo com Deus. Não adianta o pastor Marcelo orar, não adianta você pedir ao pastor Neves para orar, não adianta você esperar a tarde de milagres, o profeta, andar atrás de profeta. Seja fiel no seu tempo com a sua esposa. Tire tempo de qualidade com as pessoas que você ama. A propósito, querido, tire tempo de qualidade com a sua mãe. Filho, pai, tire tempo de qualidade com o seu filho, porque todo relacionamento, ele requer TCC, tempo, conversa e confiança. Tudo bem, já vimos o tempo. E a conversa? Não existe, amados, um relacionamento íntimo sem diálogo. Os casais, eles pecam porque não tem tempo, não tem diálogo. Se não há diálogo, conversa, eu nunca vou saber o que você precisa. Isso eu falo no gabinete. Às vezes eu passo assim e eu falo assim, você não me chamou para conversar, vamos conversar. Aí a pessoa fala, pastor, eu estou esperando pelo Senhor. Eu falo, mas eu não sabia. Ou então a pessoa está lá na casa dela e fala assim, pastor, eu estou há 2 meses em casa, o que eu fiz para o Senhor? Eu falei, nada, eu estou aqui esperando que o Senhor me dê atenção, eu não estou podendo ir. Eu falei, mas você não me falou. Por que você não me falou? Mandou uma mensagem. A nossa sobrecarga de tempo é tão grande, mas se existe uma falha no ser humano, chama-se falta de diálogo. Nós precisamos, então, dedicar tempo para um relacionamento tanto com Deus, tanto com o próximo. Nós precisamos dedicar, além do tempo, nós precisamos dedicar conversa. Precisamos conversar, abrir o nosso coração. Olha, existe um livro que diz que um casal estava há 60 anos casado. E ali o marido pegava o pão antes dela, e aí passava aquela manteiga, deixava no pratinho dela e colocou. Irmão, 60 anos depois, ela amanheceu no dia, falou, antes dele fazer, ele puxou o pão, ela puxou o pão, e aí ele falou assim, ô amor, deixa eu passar, eu já faço isso há tantos anos. Aí ela falou assim, você faz há tantos anos, mas você nunca me perguntou se eu gostava. Eu quero te dizer que eu não gosto. 60 anos, irmãos, para descobrir que a mulher não gostava de manteiga. Olha como é perigoso. Às vezes com Deus é a mesma coisa. Fale com Deus, investa tempo, pode investir tempo de qualidade com Deus. Irmãos, deixa aquela oração do fariseu de lado. Senhor, agora à meia-noite eu entro na tua... Irmão, se alguém vier falar comigo assim, já sabe que vai ouvir, né? Que isso, irmão? Está possuído? Eu vou já orar, te expulsar daqui. Venha conversar comigo, como pai, pastor é pai. Venha conversar comigo, venha me dar um abraço. A mesma coisa com Deus. Pai, hoje eu estou tão cansado, eu preciso ouvir a tua voz. Fala comigo, Senhor, nessa madrugada. Irmãos, é tempo, conversa. Invista conversa com seu filho. Olha, queridos, eu tenho aprendido, criança é uma faculdade. Eu tenho aprendido quando você conversa com Pedro. Pedro tem 3 aninhos, ele é conversador, ele pegou o Uber, e aí ele conversou com o Uber, falou assim, olha, você cobrou do Uber, você vai para a igreja, você é crente? Perguntou para o Uber, se o Uber era crente. Chegou um pastor lá na igreja, lá na minha casa de camiseta, ele falou assim, com essa roupa, pastor? Foi, amor? Eu não aguentei, eu fiquei com vergonha. É o diálogo que você tem com o seu filho,
Porque eu falo para ele queria vir de camiseta, eu sentei um dia, meu filho, você não pode ir de camiseta para a igreja, você precisa colocar, ele estava agoniado para colocar roupinha de vir para a igreja, e eu falei para ele, olha, o papai do céu está vendo, nós vamos para a igreja, reverência à casa de Deus. Aí ele viu um pastor chegando de camiseta lá em casa, quase desvia o irmão, ficou zangado. Mas eu aprendo que é o diálogo, irmãos, é o diálogo. Então, invista tempo, invista conversa, diálogo, invista também a confiança. Um relacionamento, ele precisa de confiança. Amados, não dá, e no início de todo casamento, início de relacionamento, existe uma desconfiança e parece que o mineiro, cadê os mineiros de presente aqui, de plantão? Está aí os mineiros lá de Uberaba e de Araguari. O que é Araguari? Araguari? Hã? Não, você falou é a princesa do triângulo, né? Os mineiros, eles são mais desconfiados. Eu tenho um sócio que ele é mineiro. Graças a Deus, está me assistindo, é o Marcelo Paixão, ele vem amanhã aqui. Só comigo que ele não é desconfiado. Quando eu falo uma coisa, graças a Deus, estou muitos anos com ele, mas o mineiro é desconfiado. Porque no início do relacionamento, quando a gente não conhece, há essa desconfiança, mas casal, mas com Deus, nós precisamos confiar, honrar a Deus. Um relacionamento para dar certo, nós precisamos de confiança, era isso que existia no Éden. Quando Deus plantou ali Adão e Eva, eles sabiam que existia ali um paraíso, existia provisão, rio, fruta. Nós precisamos confiar em Deus. Amados, tem uma coisa que eu fico decepcionado, é crente que no dia da crise, é difícil o dia da crise, mas o dia da crise se transtorna, e culpa Deus, e culpa o pastor, me manda mensagem desaforada, isso acontece, irmão, eu tenho registrado, eu não quero nem trocar de telefone, porque está tudo ali de prova. Eu fico pensando, meu Deus, eu estou falhando, eu brinco muito com eles, eu estou falhando no meu ministério. Eu estava no auge da pandemia, e não sendo negligente, o Fabiano precisou de mim dentro de hospital, algumas ovelhas precisaram de mim dentro do hospital, falaram, pastor, eu estou aqui, está difícil, eu não quero autorizar. As pessoas me veem como pastor e como advogado. Eu falo, pronto, eu vou resolver todos os meus problemas. Eu vou chamar o pastor Marcelo, ele vai arrumar uma confusão com essa diretoria desse hospital, ainda vai orar por mim de bônus. E eu ia, irmãos, para dentro do hospital. E a minha esposa, ela nunca falou, você vai para o hospital? Não, ela falou, deixa eu orar por você. Quando eu chegava, eu deixava a roupa lá fora, tirava tudo. No auge da pandemia, foi onde eu mais estive dentro do hospital. Mas nunca murmurei a Deus. Nunca, amados, eu entrava no hospital, não tocava em nada, ia sendo prudente, entrava em UTI, orava pelas pessoas com Covid lá dentro, orava pelas pessoas que estavam grávidas, orava lá dentro. O pastor realmente até falou assim, pastor, o senhor não é de ferro não, outro dia ele falou para mim mesmo, ele falou, pastor, confirmando aqui a sua palavra, mas eu nunca estremeci, eu nunca tinha dúvida que Deus iria me livrar no dia mau, eu nunca tive dúvida disso, porque o nome disso é confiança. Pastor, se eu não fui imprudente não, irmão, eu fui para um velório, eu fazia velório de Covid, graças a Deus, não foi no velório, eu não peguei nenhum hospital, eu acho que eu acho que a transmissão que eu peguei, quando eu peguei o Covid, foi de um pastor que não sabia que estava, e eu estava no mesmo culto, quando acabou, abraçou, aquele negócio de pastor, abraçou, me beijou, aí no outro dia falou, olha pastor, eu amanheci com todos os sintomas de Covid, e aí eu estou com Covid, falei, pronto, agora não tem, porque esse pastor me beijou, irmão, e me beijou, e me abraçou, eu falei, pronto, aí o que eu senti, eu senti o que foi, chamando um calafrio, que ela fala para todo mundo, eu senti um calafrio, foi isso que eu senti, no outro dia eu estava bom. Diga comigo, confiança, relacionamento, intimidade com Deus, ele requer confiança. Deixa eu falar uma coisa para vocês, lá Paulo, Filipenses 3,10, Paulo ele não pedia riqueza, Paulo, ele não pediu para Deus tirar alguns problemas, além do espinho que ele tinha. Paulo, ele fala assim, para que eu possa conhecer. Existe outra versão aí, para conhecer e poder da sua ressurreição. O que Paulo queria era conhecer a Deus, se aprofundar em conhecer. Porque quando nós conhecemos verdadeiramente Deus,
nós confiamos nele. Amém? É impossível ter uma vida próspera sem uma relação íntima com Deus. Repita comigo, é impossível ter uma vida próspera, não estou falando de riqueza, sem um relacionamento íntimo com o nosso Deus. Você tem esse relacionamento, Senhor? Bom dia. Benny Hinn escreveu um livro, né? Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Senhor, passa esse dia comigo. Eu vou agora para a oração lá na igreja. Esteja conosco, Espírito Santo. Onde houver um mal, saia, vá repreendendo, vá ali no ônibus, no metrô. Amém? Isso é relacionamento, é tempo, é confiança, é diálogo, é conversa. Nós aprendemos o que é cultivar. Agora diga comigo, guardar. Deus colocou o homem no jardim para cultivar e guardar. A palavra no hebraico guardar é chamar, que significa cercar, proteger, vigiar, cuidar, observar, contemplar, tutelar, salvar, assegurar e olhar por. Mas sabe qual desses conceitos me chama mais atenção? Cultivar e guardar é vigiar. Amados, quando nós temos relacionamento com Deus, você já conversou, já pediu tempo, já investiu tempo com Deus, agora o nosso papel é vigiar. Paulo fala em relação a algumas tentações, que o homem, a mulher, ela tem que fugir, correr, porque ele sabia a nossa natureza. A nossa natureza, sabe, amados? Porque Satanás, a serpente, lá, ela foi chegando devagar, com algumas conversas, para Eva, e ali Paulo ele fala assim, olha, é melhor fugir, porque se às vezes nós não fugirmos daquela amizade, entre homem e mulher, mulher e homem, aquela amizade, aquela generosidade. Quando a pessoa veio, eu já atendi gabinete, pessoas com 70 anos, que quando ele veio aqui, era um pastor, ele falou assim, pastor, quando eu percebi, eu estava envolvido, porque eu estava servindo essa viúva, e quando eu percebi, eu estava envolvido, e eu não fugi. A nossa parte, quando Deus fala assim, eu plantei um homem, para ele guardar, fazer tudo isso, guardar, preservar, cultivar, ter tempo comigo, mas eu guardei você também para vigiar. O nosso papel, irmãos, é vigiar 24 horas, é vigiar, porque guardar é tutelar, é vigiar, aquilo que Deus já te deu, saúde, guarde, relacionamento, guarde, o seu filho, guarde, a intimidade com Deus, guarde, a tua coroa que Deus fala lá em Apocalipse, guarde. A Bíblia diz, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então guarde, é guardar. Por que temos que vigiar e guardar o nosso jardim? Quando nós observamos um jardim é lindo, né? Infelizmente, existe poucas pessoas, não sei, os homens, a gente não é de observar muito o jardim. Jardim, ele tem flores lindas, jardim quando ele é cultivado, ele tem flores lindas, mas dentro de um jardim também, amados, eu estava até conversando com o Rodrigo, existe insetos, existe aranhas, e no jardim da nossa vida não é diferente, existe serpentes também dentro do jardim. Outro dia um pastor falou, o pastor estava no quintal da minha casa, no jardim, e tinha um negócio enrolado, eu ia pisar, pensei que era fezes, e quando eu coloquei meu celular era uma cascavel, me ligou nervoso, pastor, para a glória de Deus, Deus me avisava quando eu ia pisar no escuro, e tinha uma cobra dentro do jardim. Por que, pastor, nós devemos guardar o nosso jardim? Porque no jardim tem serpente. Lá em Gênesis, no capítulo 3, no verso 1, diz assim, ora, a serpente era mais astuta, diga comigo, astuta, que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comerás de toda árvore do jardim? Todo jardim na nossa vida não é diferente. Satanás, ele vai usar pessoas para soprar no nosso ouvido a dúvida, o medo, a incerteza, a confusão, porque lá no jardim estava plantada duas árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal,
e a árvore da vida. Pastor, por que Deus fez isso? Para aprovar o caráter do ser humano. Mas ali a serpente veio e começou a gerar dúvida dentro do coração de Eva. E uma das especialidades de Satanás é de distorcer a nossa vida, o casamento, a sexualidade, é distorcer princípios, valores que são inegociáveis. Essa é a especialidade, essa é a voz. Cuidado, querido. Serpente, ela fala. Satanás fala. Por que a Bíblia fala assim, astuto? Se você for no dicionário olhar astuto, é algo que trabalha com inteligência, com sutileza. Não tem pressa. Uma pessoa astuta, ela não tem pressa. Satanás, ele é astuto. Não pense que Satanás vai aparecer, olha, toma aqui, eu te ofereço a propina, eu te ofereço esse adultério, eu te ofereço a pornografia, eu te ofereço esse pecado. Não. A serpente, a palavra vai dizer, né, ela era mais astuta. E ela vai oferecendo aos poucos e envolvendo. Se você vê um ataque de uma serpente, ela não chega rápido e ela pega a sua presa. A serpente, ela vem. Se você olhar na internet, a serpente, ela vem, bem devagar. E se olhar para ela, para. Olhou para o outro lado, a serpente vem. Assim também, querido, essa metáfora da serpente também pode ser usada no dia a dia do ser humano. Não é de uma hora para outra. A serpente vem, coloca vozes. Olha, será que realmente não é relativo a essa questão do casamento? Será que esse pecado, a sexualidade, uma criança, ela já tem a capacidade lúdica aos 7 anos para saber que ela sabe a sexualidade, pode escolher agora de 0 a 16 opções sexuais? Satanás, ele é assim, ele começa a colocar a confusão e gerar confusão na nossa mente, porque a serpente, ela fala. Mas lá em 1 Pedro capítulo 5, verso 8, diz assim: sedes sóbrios. Diga comigo, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor como leão, bramando, buscando a quem tragar. Querido, seja sóbrio. Diga comigo, sóbrio. Essa palavra, a tradução dessa palavra é não dormir. É simplesmente isso. Não durma. Continue em vigilância. Você quer ter intimidade? Você quer que a sua casa seja um paraíso, que é a presença de Deus? Quer que a sua vida seja um Éden? Você pedir e Deus agir pelo seu casamento, pela sua vida. Você quer essa comunhão, essa presença de Deus? Então Deus está falando, olha, vigia. Vigia porque, sede sóbrio, porque o vosso adversário, querido, ele anda ao derredor, ali ó, como um leão. Você já viu o leão lá na savana? Ele fica realmente olhando, andando, e quando ele pega um filhote, geralmente, de um daqueles animais, de uma zebra, ele vai para o ataque. Assim é Satanás. E se você não vigiar, quando nós não vigiamos, existe brecha. Quando nós não vigiamos, Eva, ela pecou porque ela deu uma brecha. Qual foi, pastor? Eva deu ouvido à serpente. Eva, ela foi enganada pela sua própria cobiça de ser igual a Deus e ter o dom, porque a serpente fala, olha, você vai ser igual a Deus, você vai ter o conhecimento, distorção. Cuidado, querido, porque a serpente, ela usa pessoas próximas de nós. Infelizmente, a serpente, ela não vai usar pessoas longe. Ela usou a pessoa mais próxima de Adão, que era Eva. Mas a palavra do Senhor diz que, João capítulo 3, verso 8, para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras de Satanás.
Satanás. Diga comigo, para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras de Satanás. Sabe aquela armadilha que Satanás está tentando colocar contra este casamento do teu filho? Sabe essa armadilha que Satanás está tentando colocar? Hoje Jesus está falando, eu me manifestei para desfazer, para destruir as obras de Satanás na tua vida, no teu ministério, no teu relacionamento, na tua vida conjugal, nas tuas finanças, no teu talento, em todas as áreas da tua vida. Hoje Jesus está desfazendo as armadilhas de Satanás. Quem crê nisso glorifica o nome do Senhor. Eu creio nisso, igreja. Eu creio que Deus está nos ensinando a dizer, olha, eu me manifestei, eu coloquei meu filho para desfazer. Porque existem mães aqui hoje que estão chorando junto comigo porque o filho, ela está aqui. Ou ela está me assistindo e os filhos estão lá nas drogas. E nós temos chorado junto. Eu quero te dizer, minha irmã, que foi para isso que Jesus se manifestou, para desfazer essas armadilhas contra a tua família, contra a tua saúde. Ah, pastor, mas o inimigo levantou uma grande depressão, uma ansiedade contra a minha vida. Jesus se manifestou hoje, irmão Elton, para desfazer. Pastor, me ensina, como é que eu posso? Eu acho interessante, a Bíblia, ela é completa, irmãos. A Bíblia, ela é um livro completo. Lá em Atos capítulo 8, nós vamos ver a história de Paulo. Paulo, um homem que tinha passado por um naufrágio. Aquele homem, ele tirava tempo, ele tirava o diálogo, e ele tinha confiança em Deus. Lá no naufrágio, lá nesse capítulo, a Bíblia vai dizer que à noite um anjo apareceu, porque ele estava orando, ele estava tirando tempo, ele estava conversando, ele tinha confiança em Deus. Em meio ao naufrágio, Paulo estava lá, no navio, num lugar escuro, em uma tempestade tremenda. Paulo estava lá orando, aí o anjo aparece a ele e diz, olha, não vai se perder, ninguém vai se perder aqui. E aí no outro dia calma, porque quando você tem a presença de Deus, você vai ser ferramenta para acalmar corações que precisam de uma palavra. Assim também foi Paulo. No outro dia, quando o anjo aparece para ele, no outro dia ele virou autoridade máxima, porque quando Deus, ele se manifesta, e quando você tira conversa, confiança e tempo, Deus vai usar você, querido, para que você seja a boca de Deus na vida daqueles que estão passando por tempestades. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Esse é um princípio da vida de Paulo. Quando Paulo chega, aquele navio, a palavra do Senhor diz que aquele navio foi arremessado contra as pedras. Aquele navio naufraga, 240 homens ao mar, e ali nenhum, conforme a palavra do servo de Deus, nenhuma vida se perde. Sabe o que Deus está dizendo? Sabe essa pessoa que você está orando? Se você tem comunhão, conversa, tempo e confiança comigo, essa vida não irá se perder. Não irá se perder. Quantos estão orando por pessoas aqui? Só para mostrar que Deus está falando com você. Não irá se perder. No outro dia, todo mundo saiu nadando para a ilha. E quando eles chegam naquela ilha, Paulo, com toda aquela autoridade, eles vão fazer ali uma fogueira. E aí quando Paulo, ele pega ali os gravetos para fazer a fogueira e começa a esquentar. E a Bíblia diz que aquele fogo, ela chama ali e atiça uma víbora, uma cobra. Sabe o que Deus está dizendo, querido? O fogo que há na tua vida, o fogo do Espírito Santo, ele vai espantar as serpentes, as cobras que estão se levantando contra a tua vida, porque o fogo de Deus já se manifestou na tua vida. Quando você ora, quando você jejua, quando você é cheio da presença de Deus, querido, as cobras escondidas vão começar a aparecer.
Sabe aquela cobra escondida? Sabe aquele WhatsApp escondido? Sabe aquele celular com senha? Sabe aquela traição? Deus vai revelar. Coloque-se em posição, querido, de santidade. Deus vai revelar. Coloque fogo na sua vida, fogo do Espírito Santo. Deus vai começar a revelar para você quem são seus amigos, quem torce por você. Pastor, como é que a gente faz com... Sabe o que Paulo fez com aquela víbora? Paulo foi assim, perto daquele fogo, aquela víbora estava presa na mão dele, aqui, e todo mundo falou assim, olha, esse aí está amaldiçoado, porque a tempestade lá não matou ele, chegou aqui, e vai morrer porque a víbora picou ele. Existem pessoas que, às vezes, amados, estão esperando a nossa queda, infelizmente, pessoas que estão perto. Mas sabe o que Deus está dizendo? Encha de fogo a sua vida mais e mais. Encha de oração, consagração. Quando você tiver fogo, a víbora vai aparecer. Quando ela aparecer, você vai procurar o fogo e você vai jogar ela no meio do fogo. A palavra diz que Paulo pegou e jogou aquela víbora no meio do fogo. Aleluia! E aquela víbora teve que passar pelo fogo e morreu. Acabou. Paulo morreu, sim ou não? Não, sabe por quê? Deus está dizendo algo aqui nessa noite para você, querido. O que você precisa é da presença de Deus. O que você precisa é se encher da presença de Deus. Muitas serpentes vão se manifestar. E isso é sinal do fogo na tua vida. Fica de pé, igreja, nessa noite. Nós vamos orar, eu quero orar com você. Eu quero orar com você aqui de forma especial nessa noite, pedindo essa gloriosa presença do Senhor. Nunca esqueça, querido, Deus tem nos dado jardim. O pastor Noé é um jardim na minha vida. A nossa amizade, pessoas amigas, vocês, cada um de vocês. E eu tenho tentado cuidar, mas essa pessoa que Deus colocou aí ao seu lado, pastor Eliezer, sua esposa, é um jardim que eu sei que o Senhor cuida. Pastor Laci, irmã Maria, esse jardim, nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento, ele precisa ser lavrado, diga comigo, cultivado. E nós precisamos guardar o nosso jardim. Nunca esqueça disso, existe um papel. Queridos, eu vejo filhos de crente. Olha papai e mamãe. Eu estou vendo filhos de crente ausente da igreja. Tome cuidado com isso. Eu tenho visto adolescentes longe do culto aqui. Enquanto teu filho está aqui, irmãos, ele está sendo cultivado, ele está sendo cuidado, ele tem aprendido, cantando aqui os louvores de Deus. Tome cuidado. Existe uma lei da semeadura. Dê um exemplo à sua família. Cultive e guarde o seu jardim. Pastor que deu uma mensagem aqui, como é o nome dele, pastor? Pastor Wilson. Ele falou que quando aquela mulher se aproximou, Jesus mudou a identidade dela e promoveu, é isso, pastor Wilson? E promoveu. Quando nós nos aproximamos de Deus, Ele muda a nossa identidade. Se nós somos medrosos, nós passamos a ser corajosos. Se nós estamos tristes, quando você se aproxima e cultiva a presença de Deus, você começa a se alegrar. Quando você está doente, você se aproxima de Deus, você começa a ser curado, aleluia. Diga comigo, cultive e guarde o seu jardim, aleluia. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Feche os seus olhos. Qual jardim Deus tem colocado em suas mãos para você cultivar e guardar? É o teu ministério? É a tua família? É o teu emprego? É o teu talento? É a tua vida de comunhão? Deus está falando nessa noite, cultive e guarde o teu jardim. Eu quero te mudar por dentro. Eu quero mudar a tua identidade.
Eu quero te fazer um crente em meio à tempestade, que tem visões e olha para anjos e conversa com os anjos, aleluia. Porque quando o inimigo se levantar, você vai estar cheio do fogo, cheio da presença do Espírito Santo. Quando a víbora, quando a serpente quiser se levantar, porque a palavra aqui diz que serpentes, quando você orar, elas irão se manifestar, elas estão escondidas. Mas quando você estiver cheio do fogo, quando você estiver cheio de Deus, aquilo que está oculto e escondido, não há nada que não venha a ser revelado, porque você está cheio da presença. E você vai pegar tudo e jogar no fogo do Espírito Santo. Você vai colocar no fogo, e tudo que se levantou contra você será queimado. Tudo que se levantou contra a tua família será queimado. Quem pode glorificar ao nosso Deus por isso? Com os olhos fechados, levante a sua mão. Pai, em nome de Jesus, onde houver, Senhor, serpente, a tua palavra, Senhor, falou em nossos corações. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Foi para isso que o Senhor se manifestou. Onde houver obras, Senhor, contra este relacionamento, contra esta cadeia familiar, contra, meu Pai, esta família, contra este filho, nós colocamos fogo, o fogo consumidor, não que vem daqui da terra, mas o fogo que vem, Senhor, do céu, do alto. É do alto que vem, Senhor, o fogo, nosso socorro. Em nome de Jesus, nós repreendemos aquilo que está oculto, aquilo que está escondido, vai queimando, vai revelando, vai trazendo à tona, Senhor. Nos revela, Pai, aquilo que está escondido, aquilo ali, meu Pai, que talvez inocentemente essa pessoa não saiba, mas o poder que há em Jesus Cristo no fogo, Senhor, da tua presença. Deus, o teu nome é fogo consumidor. Ah, Senhor, vai consumindo. Ah, Senhor, essas palavras contra, vai consumindo essa profecia contra, essa oração contrária. Vai, Senhor, consumindo essa sutileza. Vai, Senhor, queimando essa fala macia, essa fala mansa. É isso, esse relacionamento, Senhor, que tem atrapalhado esta união, este matrimônio. Queima em no nome de Jesus, Pai. Ah, Senhor, toda doença espiritual, onde houvesse escondido uma depressão, ansiedade, vai queimando com teu fogo consumidor, em no nome de Jesus, Pai. Nos ajuda, Senhor, ter mais relacionamento, tempo, nos ajuda a confiar, nos ajuda, Senhor, a descansar em Ti. É tudo, Senhor, que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Aleluia, amém e amém. Aleluias, glórias a Deus. Aleluia, aleluias, glória a Deus. Deus está aqui, queridos. O Espírito Santo de Deus está aqui. Ele é fogo consumidor.